Bom dia pessoal do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, seja por qual meio você esteja prestigiando o meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, que é um canal democrático, é um canal de história e filosofia, que serve para o seu Enem, serve para o seu vestibular, serve para o seu concurso público, serve para o seu aprimoramento intelectual, né? Como dizia Albert Einstein, conhecimento não ocupa espaço. Então vamos lá, pessoal. Olha, o tema da aula de hoje é bombástico, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, né? Então, em 6 e 9 de agosto de 1945, o desfecho da Segunda Guerra se deu de forma trágica, graças à ciência, pessoal, à tecnologia. A ciência não salva vidas? Salva vidas ou não salva? Claro que salva. E destrói também, como nós vamos ver no caso do dia 6 e 9 de agosto. A ciência não, os cientistas, né? Os cientistas talvez não, mas quem comanda os cientistas, né? Quem comanda a ciência que é quem tem poder das leis, o poder das armas, o poder econômico. 6 e 9 de agosto, os bombas de Hiroshima e Nagasaki. Vamos entender o Japão, pessoal. Cultura nipônica, né? Uma das culturas, uma das civilizações mais antigas, lá do extremo Oriente, o Japão, de um lugar esquecido, né? De um lugar sem grande destaque, que não queria contato com o mundo, hoje invade o mundo inteiro. Como é que eles saíram de um conglomerado, de um arquipélago, né? De um conjunto de ilhas, né? Para se tornarem uma grande potência mundial, passando pela era Meiji, passando pela Primeira e Segunda Guerra, pela bomba atômica, até se tornar uma superpotência. Como é que um país que foi arrasado pela guerra e pelas bombas se tornou uma das maiores potências mundiais, segunda, terceira, talvez hoje quarta potência mundial, né? Sempre rivalizou com a Alemanha pela segunda colocação no ranking das potências mundiais. Estados Unidos, Alemanha e Japão. Hoje tem a China, então, mas o Japão tá nessa, né? Toyotismo, né? O Japão, o budismo, né? Então vamos refletir sobre o Japão, que é importante. A leitura obrigatória ou obriga história, né? Plagiando um canal que já existe. Aí obriga história, muito bom por sinal. Então olha só, o Japão, né, Extremo Oriente, Oceania, vamos entender como é que uma guerra que se iniciou na Europa com um país europeu, da Europa Central, que é a Alemanha, invadindo um país do leste europeu, que é a Polônia, como que uma guerra que começou lá terminou com um país da América do Norte lançando duas bombas sobre um país da Oceania, do Extremo Oriente. Vamos tentar costurar toda essa situação. O Japão, até o ano de 1868, aí meados do século XIX, né, ele era um local que não queria, um território que não queria muito contato com o mundo, né? Os shogunatos que governavam antes da era Meiji, a era do imperador, eles queriam aí eles tinham uma ojeriza quanto ao restante do mundo. Eles eram uma cultura, uma civilização isolada, sem muito contato, portanto também vamos usar essa palavra, sem muito desenvolvimento. Tem umas palavras que a gente tem que ter cuidado, né? Desenvolvimento, o que é, em relação ao que. Então quer dizer que há desenvolvimento e atraso. O que é atraso? Qual é o ponto de vista dos desenvolvidos e dos atrasados, né? Quem é que julga, qualifica e quantifica isso? Então vamos lá, até 1868 reinavam os shogunatos. Tokugawa era um shogunato, né? Era uma tradição que existia no Japão, né? Em 1868 tem início a era Meiji, né? Meiji, a Revolução Meiji, que significa luz. Essa palavra do japonês significa luz. A era Meiji foi uma espécie de restauração monárquica dos imperadores que visava colocar o Japão na rota do chamado desenvolvimento, abolir aí os traços feudais ou semi-feudais que ainda existiam do Japão, comercializar com outros povos, né?
O nome Meiji ele significa luz e foi adotado pelo imperador para batizar as transformações ocorridas no regime teocrático japonês que atingiram as áreas do governo, educação, economia, religião, entre outras. As mudanças levaram a uma acelerada modernização do Japão e transformaram o país na primeira nação asiática com um moderno sistema de Estado-nação, vindo-se a constituir uma potência mundial. Então a era Meiji foi uma era de reestruturação. O Japão se encontrava numa política isolacionista, né, protecionistas, vamos colocar assim entre aspas, e a era Meiji veio para restaurar, né, restaurar aí algumas tradições monárquicas do Japão e colocar o Japão em contato com outras civilizações. Lembramos que o século XIX é o século do imperialismo, né? O imperialismo britânico e, consequentemente, também o imperialismo estadunidense, norte-americano, que vai fazer aí vai montar os seus tentáculos lá na Oceania, lá na Ásia, né? E tal. O Japão queria se industrializar, ele queria se tornar uma grande potência, como de fato se tornou. Para isso, o que o Japão fez a partir da era Meiji, a partir do século XX? Ele começou a estender as suas ambições para toda aquela região da Ásia, Coreia, China, a própria Rússia, a questão da Manchúria, 1905, que era uma região muito rica em produção de petróleo asiático, né? Que em 1905 o Japão venceu uma guerra contra a Rússia pela disputa da Manchúria. Manchúria tem o que? Petróleo. Petróleo é para quê? Para industrialização. Industrialização é para quê? Para o enriquecimento, para se tornar uma potência. Nenhum país se tornaria uma grande potência sem industrialização. Sem industrialização, com a industrialização você precisa automaticamente do petróleo. Sem petróleo não tem industrialização, sem industrialização não tem desenvolvimento, que não se tornará uma grande potência. As questões são lógicas. Então o Japão, lá ainda no final do século XIX, ele expande o seu império, os seus tentáculos para toda a Ásia, né? Vai vencer a guerra russo-japonesa em 1905 pela Manchúria, vai invadir a China e vai ter uma guerra sino-japonesa lá na década de 30 pela Manchúria, produtora de carvão e petróleo necessário para a industrialização, né? E tal. Você vai ter uma questão ali da Primeira Guerra, que o Japão se aliou à Entente. Veja bem, o Japão que na Segunda Guerra foi aliado da Alemanha e da Itália, do eixo do Império, né? O Japão também era um império, assim como a Alemanha queria o Terceiro Reich, assim como a Itália fascista. Na Primeira Guerra ela ficou do lado da Entente, contra os impérios centrais da Alemanha, do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro. Mas descontentes com as compensações da guerra, na Segunda Guerra ela se uniu ao eixo Roma, Berlim, né, Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Ok, vamos em frente. A Revolução, ou período, ou era Meiji, estendeu-se de 1868 a 1912, período do reinado do imperador Mutsuhito Tenno, que subiu ao trono aos 14 anos de idade e governou até sua morte aos 45. Após sua morte, ele passou a ser chamado de Imperador Meiji, adotando o nome da era em que o governou. Ok, então a era Meiji até 1912, né? O imperialismo. Então, para nós entendermos o Japão, como que o Japão foi do isolacionismo antes de 1868, a era Meiji, que é a era da reestruturação, a era dos contatos, da abertura dos portos, de um governo monárquico que aboliu o feudalismo, que centralizou o poder, que criou as condições para que o Japão fosse um império desenvolvido, uma espécie de teocracia ali com os imperadores. O Japão tem os samurais, né, os guerreiros e tal. O Japão é um país muito rico em tradição mística, né? Eles associaram aí
depois os kamikazes ao vento divino, os samurais, os chefes guerreiros e militares e religiosos em alguns casos também, né? O império era um império teocrático, revestido de um caráter divino. Mas o Japão era imperialista, ele queria desenvolver a sua indústria. Para a indústria você precisa de energia, carvão, petróleo, eletricidade. O Japão tornou-se expansionista, principalmente naquela região da Ásia. E aí nós vamos entender o começo de um conflito que se estabelece. O Japão entra em guerra com a Rússia em 1905 pela Manchúria. Depois ele entra em guerra com a China em 1931 na Segunda Guerra Sino-Japonesa pela Manchúria, produtor de petróleo. Depois o Japão vai fazer uma coisa muito feia lá no massacre de Nanquim em 1937 contra a China. Nanquim era a capital da China. Aí vai começar os problemas para o Japão. Aí vai começar. Eles queriam, obviamente, petróleo, precisavam de energia para sua indústria. A indústria ele vai se tornar um país desenvolvido, mas não um Estado-nação desenvolvida. Ele vai concorrer com as outras potências imperialistas, mas ele precisa de petróleo. Sem petróleo não tem indústria, sem indústria não tem desenvolvimento, sem desenvolvimento não tem expansionismo, sem expansionismo você não se torna um grande império. O que vai acontecer? No início do século XIX, navios europeus e norte-americanos começaram a aparecer no litoral japonês com frequência, o que levou as autoridades do país a reagirem para expulsar os estrangeiros. Na China, a política imperialista britânica deixou claro as suas intenções ao provocar a Guerra do Ópio e apoderar-se de Hong Kong. Guerra do Ópio é outra situação. Os ingleses viciaram os chineses em ópio porque os chineses não queriam comprar as mercadorias inglesas, o tecido inglês. Em 1853, uma esquadra dos Estados Unidos ameaçou o Japão e forçou a negociar a abertura dos portos. Pouco depois, a Grã-Bretanha, a França, a Holanda e a Rússia fizeram o mesmo. Em 54, o Japão abria seus portos para o comércio com o mundo. O governo japonês aproveitou a presença estrangeira para modernizar seu exército e sua marinha. Abriu uma escola naval em Nagasaki com instrutores holandeses, comprou navios de guerra e armamentos dos Países Baixos, contratou engenheiros franceses e tal, e por aí vai. Vamos ver. Aí era Meiji. Exato. O que vai acontecer, pessoal? Olha só. A era Meiji é uma era de grande desenvolvimento da indústria, né? A característica mais importante do período Meiji foi a luta do Japão pelo reconhecimento de suas conquistas consideráveis e pela igualdade com as nações ocidentais. Ou seja, eles centralizaram o poder, abriram os portos, aboliram o feudalismo e colocaram o Japão na rota do desenvolvimento industrial expansionista. Começo do século XX, Guerra Russo-Japonesa pela Manchúria, produtora de petróleo. 1931, Guerra com a China, Guerra Sino-Japonesa pela Manchúria, produtor de petróleo. Para você entender o contexto japonês da era Meiji até a Segunda Guerra, até ele se tornar depois da Segunda Guerra, graças aí ao plano Marshall, né, que a gente vai discutir depois, se tornar uma grande potência, tem que entender que o Japão foi imperialista ali na Ásia, contra a Rússia, contra a Coreia, contra a China. Por quê? Precisava território, precisava mercados fornecedores de matérias-primas e mercados consumidores, precisava de energia, petróleo, eletricidade, carvão. E isso fez o Japão avançar com agressividade. E isso fez rivalizar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, lá no final da década de 30, corta o fornecimento de petróleo para o Japão. Ali começam os atritos. Logo depois você tem a Segunda Guerra. Antes disso você tem a invasão do Japão em Nanquim, o massacre de Nanquim, que foi uma coisa horrível que o Japão fez com a China, né? O Japão teve grande sucesso na organização de um Estado capitalista industrial nos modelos ocidentais. Mas quando o Japão também começou a aplicar as lições aprendidas com o imperialismo europeu, o Ocidente reagiu negativamente. Em certo sentido, a principal desvantagem do Japão foi que ele entrou na ordem mundial dominada pelo Ocidente em um estágio tardio.
O colonialismo e a ideologia racista que o acompanhava estavam muito arraigados nos países ocidentais para permitir que uma nação não branca, arrivista, entrasse na corrida por recursos naturais e mercados consumidores de igual para igual. O que acontece então? É o imperialismo, né? O imperialismo. O imperialismo, ele vai explicar o século XIX, tanto o imperialismo japonês, o imperialismo britânico, o imperialismo norte-americano, o imperialismo das nações europeias contra a África e contra a Ásia, né? Vai explicar tudo isso aí. O Japão, ele começou a copiar a partir da era Meiji, que centralizou o poder na figura do imperador, que aboliu o feudalismo, que abriu os portos, que começou a ter um desenvolvimento econômico, político e educacional. Ele entrou na corrida imperialista. E ele foi imperialista ali na Ásia, contra a China, contra a Rússia, contra a Coreia. Na Primeira Guerra ficou do lado da Entente, França, Inglaterra e Rússia, que foram os países vencedores, mas não compensaram o Japão pela vitória. Na Segunda, ele se uniu aos impérios centrais, Alemanha e Itália, e perdeu, né? Perdeu, até que o final da Segunda Guerra, que começou com um país europeu invadindo outro país europeu, acabou com um país da América do Norte jogando 2 bombas num país da Oceania, do Extremo Oriente. O Japão ficou arrasado, destruído, né? Destruído. Ali no final da década de 30, ele rivalizou com os Estados Unidos. Ele começou a ter atrito com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também eram imperialistas lá na Ásia. E o Japão estava o quê? Usurpando territórios americanos, que eram colônias americanas. O que deu? Guerra com os Estados Unidos. O que deu? 7 de dezembro de 41, ataque a Pearl Harbor, destruindo bases marítimas americanas. O que deu em 45? Para acabar a Segunda Guerra, os americanos jogaram bombas no Japão, que não se rendia. Hirohito, o imperador Hirohito, não se rendia. O que aconteceu? Devastou o Japão em 6 e 9 de agosto de 1945. É a história. Japão, do shogunato Tokugawa, até 1868 até 1912 era Meiji, a era da luz, do desenvolvimento, da centralização política, da abolição do feudalismo, da abertura dos portos, né? Depois você tem propriamente o imperialismo japonês, né? A guerra russo-japonesa de 1905 pela Manchúria, a guerra de 31 contra a China pela Manchúria, expansionismo na Ásia, imperialismo na Ásia, dominado pelo Japão, né? Para conseguir recursos, matérias-primas, mercados fornecedores e consumidores para a sua indústria. Indústria é desenvolvimento, desenvolvimento é expansão, é imperialismo, é a era do imperialismo. Muito bem documentado pelo Hobsbawm, né, que vai dizer que a Primeira Guerra pôs fim à era dos impérios, mas no Japão continuou até a Segunda Guerra. E Hirohito, o Império do Japão só vai ser dissolvido em 47, né, 47, Hirohito, né? E o Japão na Segunda Guerra aí teve uma participação mais do que relevante, fundamental, principalmente nas batalhas na Ásia, né? Já se começou a Segunda Guerra lá em 37 com a invasão da China, massacre de Nanquim. É a guerra, pessoal, é a guerra, é a Segunda Guerra, é o imperialismo, é o expansionismo, é a busca por mercados consumidores e fornecedores, a busca por energia. A indústria precisa de fontes energéticas, petróleo, eletricidade, carvão, minério. Os países que não tinham recursos, como o Japão, foram buscar em outros recantos, né, e causaram com isso conflitos. O Japão causou conflito ali na Ásia, China, Rússia, Coreia e tal, né? Participando da Segunda Guerra, né, junto com o eixo Roma, Berlim e Tóquio. Roberto, Roma, Itália fascista; Berlim, Alemanha nazista; e Tóquio, do Império Japonês, comandado pelo Hirohito, né? Só tendo final aí a rendição japonesa em 15 de agosto de 1945, né? A humilhante derrota japonesa. E aí o desenvolvimento japonês pós 1945 é assunto para uma outra aula. Aí tem a ver com o Plano Marshall, né?
Tem o toyotismo que se desenvolveu no Japão, que vai substituir o fordismo, que era um outro modelo industrial, mas aí já é assunto para uma outra aula. Beleza, pessoal? Valeu!